Olá, está começando mais um Palavra do Professor e no programa de hoje o nosso assunto é atividade policial e segurança pública. O nosso convidado para falar sobre esses temas é o Dr. Rogério Greco, que é professor e também procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu gostaria de dar início à nossa conversa perguntando, na sua avaliação, quais são os principais desafios hoje da segurança pública para que se possa evoluir no combate à violência? Eu acho que, na verdade, são todos, né? Assim, a segurança pública tem que evoluir muito. A primeira coisa que eu acho, na verdade, é que o Estado tem que começar a valorizar o policial. Já começa por aí. Hoje a gente sabe que o índice de mortos na polícia é um índice assim, altíssimo, é assustador. Até esse mês, só para que você tenha a noção, já foram mais de 60 policiais mortos. A cada 32 horas um policial é morto. Então, quer dizer, assim, isso é um dado alarmante. Isso acontece lá fora. Isso acontece no Iraque, isso acontece na Síria, mas no Brasil acontecer uma situação dessa é o absurdo dos absurdos. E o nosso sistema prisional deixa muito a desejar? Por quê? Pior ainda. Tá tudo ruim. O sistema prisional, então, é um verdadeiro barril de pólvora, né? Porque o Brasil prende muito e prende mal. Quem tinha que estar preso está solto, quem tinha que estar solto está preso. E a gente prende só o pobre, só o miserável. Essa é a nossa cultura, essa é a nossa regra. Então é muito mais fácil prender o miserável que um sujeito de classe média, média alta. Então o nosso sistema assim, ele está em ebulição. E a toda hora você ouve falar de problema no sistema. Por exemplo, ano passado em Pedrinhas, no Maranhão, foram quase 80 presos mortos. Então isso acontece todo dia. Agora que a gente está conversando aqui, um preso deve estar sendo morto em algum lugar. Então esse é o padrão. E as pessoas não se preocupam com isso. O político não se preocupa com o sistema prisional. Então é muito sério. Faltam vagas no sistema prisional e por isso superlota e ajuda a provocar rebeliões como essas que a gente acabou de mencionar? Ou o problema é ainda mais lá no início? Se deveria pensar em um sistema prisional diferente que valorizasse trabalho dentro de cadeia, por exemplo? Como se pode ajudar a resolver esse problema? Eu acho que, na verdade, a gente teria que valorizar o trabalho fora da cadeia, para não fazer com que aquele sujeito que não tem trabalho fosse para a cadeia. Não faz muito tempo eu participei de um evento sobre o sistema, especificamente sobre o sistema prisional. Não vou citar o Estado para não ser indelicado, mas antes de começar a falar, um secretário de Estado falou, todo com a felicidade tremenda, dizendo, não, esse ano nós vamos abrir mais 3.000 vagas no sistema prisional. E eu falei em seguida a ele, foi até um pouquinho delicado, que eu falei, poxa, eu não sinto felicidade nenhuma em abrir mais 3.000 vagas. Eu tenho que fazer como na Holanda, fechar sistema prisional, porque eu não tenho preso para colocar. Eu não tenho que ficar feliz por estar aprendendo. Eu tenho que estar feliz por não estar aprendendo. Então o raciocínio nosso é completamente diferente. Eu preciso de vaga? Preciso. Mas eu não tenho que ser feliz por conta disso. Eu tenho que cumprir com as minhas funções sociais para que eu não precise prender. Por exemplo, por que no Japão o índice de crimes contra o patrimônio é baixíssimo? Você acha que o artigo que fala no Japão que é proibido subtrair para si ou para outro e coisa ali é melhor do que no Brasil? Não. O Japão tem um índice baixo, por quê? Porque ele cumpre com as funções sociais. Então, assim, é isso que a gente tem que começar a aprender. Não tem que ficar feliz em empreender. Tem que ficar feliz em dar emprego, saúde, educação, lazer, cultura, habitação. Ficar feliz por isso. O Brasil não cumpre isso. De que maneira a gente pode prevenir, então, que os jovens, principalmente, acabem entrando para o tráfico, entrando para a criminalidade? Projetos sociais, o que o senhor sugere? Não, com certeza. Eu acho que agora o Brasil está começando a caminhar assim, na direção certa, porque agora a gente está focando naquilo que tem ocorrido no Brasil já há 500 anos, que é a corrupção. Então, a corrupção é um câncer, a corrupção assim, é um mal horroroso, que é ela que faz essa devastação toda. Então, e eu acho que a corrupção, inclusive, não só é um crime de caráter, mas é um vício. Porque um político corrupto, como a gente tem visto nessas operações, o cara tem 5 fazendas, ele tem 10 fazendas, ele não conhece 2. Ele tem 200 milhões, mas 200 não satisfazem, ele quer 400, ele quer 1 bilhão. Ou seja, enquanto ele pega esse dinheiro todo, muitas pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais, não tem merenda escolar. Pô, você vê, recentemente em São Paulo, um absurdo desvio de merenda escolar. Então, outro dia em Minas, um político, nem me lembro da cidade, nem quero me lembrar, querendo substituir a merenda escolar por barrinha de cereal. Faz isso com o filho dele, pô. Quer fazer com o filho do outro que é pobre, miserável? Faz com o dele. Polícia Pacificadora, as UPPs no Rio de Janeiro, são uma alternativa também para mudar um pouco a maneira como a polícia atua?
Não, infelizmente, assim, eu era assim, um defensor ardoroso das polícias pacificadoras. Eu tive com o BOPE em muitas comunidades pacificadas e não pacificadas. Então, assim, era um projeto que eu tinha muita esperança. Mas depois o projeto não deu certo, porque infelizmente não está dando certo, tem que ser repensado, porque a polícia não resolve o problema social. Então, quando a polícia entra, na verdade, numa comunidade do Rio, o que ela faz? Ela tenta tirar o domínio do tráfico. Mas tirar o domínio do tráfico, o Estado tem que ocupar esse espaço. Então, com escolas, com farmácias, com creches, com hospitais, com tudo. E o Estado não faz isso. O Estado não se preocupa, na verdade, com a sua população. Então, não adianta, o Estado policial não resolve o problema social. E é isso que a gente tem que ter essa ideia. Então, a pacificação, ela serve para você aplanar o terreno, vamos dizer dessa forma, para que o Estado possa retomar aquilo que ele perdeu para o tráfico. E o Estado não está fazendo isso. E dentro dos presídios, o que poderia mudar? Olha, eu acho que assim, o trabalho ele é fundamental dentro do sistema prisional. Eu conheci um sistema prisional espanhol, que a minha tese de doutorado foi sobre o sistema prisional. Eu conheci muitos presídios no Brasil e fora do Brasil. Na Espanha tem um modelo penitenciário que, na minha opinião, eu acho perfeito. É uma região chamada Topas, que fica perto de Salamanca, na Espanha. Assim, mas o principal, além de você tratar o preso com dignidade, existe até prédios nesse sistema prisional onde o próprio preso toma conta dos outros. Não tem guardas penitenciários, não tem nada. Então, eles chamam de regimes de confiança. Então, o preso sabe o horário da comida, que horas o portão fecha, que horas o portão abre. Tudo é feito por eles próprios. Mas o principal que eu acho é que eles tratam o sistema de uma forma assim empresarial. Então, por exemplo, no Brasil, quando você vai muitas vezes no sistema prisional, aí você vê um preso fazendo barquinho com palitinho de quibom, ou na época costurando bola. Amigo, ninguém sobrevive fazendo barquinho com palitinho de quibom. Então você tem que dar trabalho para o preso. Na Espanha eles fazem isso, eles pegam pedaços de fábrica e trazem para dentro do sistema. Fábricas de automóveis, de toalhas, de celas, de não sei o quê. Ou seja, além do preso receber um salário digno, que lá era uma média de 700 euros, era na minha época pelo menos, o que acontece? Ele já sai dali, quando ele sair do sistema prisional, basicamente ele sai na colocação no mercado de trabalho. Aqui não, a gente não tem essa visão. O preso fica ocioso, fica sem fazer absolutamente nada, com tanto de obra pública que tem por fazer. Quanta coisa o preso podia estar fazendo, até para ter remissão da própria pena dele, ou seja, a cada 3 dias trabalhado ele ganha um dia de pena. Nada disso é pensado, porque faltam profissionais nessa área. Tudo é política. Coloca um sujeito que não entende para ocupar um cargo importante desse, não dá certo. Poderia ser uma alternativa até para quando esse detento sair, uma Com alternativa certeza. De ocupação, claro, né? E mais, não pode tratar o preso com paternalismo. Ele está ali por culpa dele. Então ele está dando essa despesa para o Estado, que custa em torno de R$3.000, por culpa dele. Então ele tem que pagar isso. Não é o Estado ficar bancando tudo. Agora, bancando com o trabalho dele, de forma digna, de forma honesta, de forma séria. Mas o político não está preocupado com o sistema prisional. Está preocupado, infelizmente, muitas vezes com o bolso dele. Agora, a gente falou há pouco sobre as UPPs e a polícia pacificadora. A gente tem também um conceito de polícia comunitária diferente, atuando diferente. Excelente. Menos com repressão, mais com Excelente. Prevenção. Por que a polícia pacificadora não está cumprindo esse papel? São realmente propostas diferentes ou foi desvirtuada a proposta original? Não são propostas diferentes, porque inicialmente o que a polícia faz é tirar o domínio do tráfico, o domínio territorial. Porque, por exemplo, não faz muitos anos, quando o Michael Jackson veio no Brasil, teve que se pedir autorização para traficante para ele poder cantar no Morro Dona Marta. Então, isso que é um absurdo. O Estado perdeu o seu terreno. Então, o espaço territorial foi perdido para o tráfico. Então, o que a pacificação faz é, pelo menos, voltar o domínio do Estado e implanta é como se fosse a delegacia de polícia, só que pela polícia militar. Então, é um batalhão de polícia militar que é instalado na comunidade, mas o batalhão não resolve. Como se tiver uma delegacia no seu bairro, não vai resolver se você ficar doente, não vai resolver se você precisar ir na padaria, não vai resolver isso. Então, assim, o problema não é policial, o problema é simplesmente político. Falta vergonha na cara para poder resolver. E por que a polícia comunitária poderia mudar isso? A polícia comunitária, assim, o bom da polícia comunitária é porque há essa interação entre a comunidade e a polícia. Então a polícia, a comunidade passa a entender o policial como amigo, e o policial é amigo. Na verdade, o policial, quando ele tira a farda, quando ele sai do seu horário de trabalho, ele é um cidadão comum.
Então ele tem sua família, ele mora num bairro, ele joga bola, é normal. Então ele não se transforma num personagem quando ele coloca a farda. É isso que as pessoas têm que entender, que o policial é nosso aliado, ele não é nosso inimigo. E assim, aconteceu uma coisa até interessante lá no meu bairro, que os meus meninos são doidos com polícia, né? E minha esposa estava levando meus meninos já para a escola e tal, e um deles está passando a viatura do lado. Aí abriu o vidro e começou a fazer o ok pro policial, não sei o que. Falou, pô, beleza, Aí o policial perguntou, onde é que você mora? Ele falou, mora aqui. Eu sei que 6 horas da tarde esse policial foi lá em casa, tocou o interfone, chamou meu menino para dar uma volta na viatura. Então assim, isso faz amizade, isso cria vínculo, né? Ao invés da criança deixar de gostar da polícia, ela passa a gostar da polícia e entender que a polícia é amiga, a polícia é aliada. Isso é muito legal. Confiança dos dois lados. Dos dois lados, claro. Até mesmo para o policial, talvez não chegar em alguns moradores já com uma suspeita, um preconceito. E mais, quando a comunidade confia na polícia, quando existe esse relacionamento, por exemplo, no Complexo Alemão, foram achadas toneladas e toneladas e toneladas de drogas, de armas. E como os traficantes escondiam isso? Eles escondiam no barraco, mas colocavam um piso no barraco. Eles aprenderam isso com o Pablo Escobar na Colômbia, que eles pegavam aqueles tonéis, lotavam esses tonéis de drogas, disso, aquilo, e colocava debaixo de um piso, cimentado, tudo direitinho. Como você vai descobrir que embaixo desse piso que nós estamos aqui tem um tonel? Não vai descobrir nunca. Você precisa de alguém para te informar que naquele lugar foi construído. Ou quem vai te informar? É a comunidade, a população, que conheceu o traficante, sabia da movimentação. Então, quer dizer, se houver essa interação, se houver essa relação de amizade, fica muito mais fácil o trabalho da polícia. E por que o senhor defende nas suas palestras que a gente, na verdade, precisa de algo melhor do que o direito penal? Sim, o direito penal ele é dos ramos do ordenamento jurídico, é o direito mais duro que tem. E o bem mais precioso que você tem depois de sua vida é o seu direito de liberdade. E a gente tem que ter outras alternativas do que abrir mão da sua liberdade. E a gente tem essas alternativas. Muitas vezes, o que a vítima quer é um pedido de desculpas, sabe assim, um abraço, se recompor, vamos dizer dessa forma, entender que a outra pessoa estava errada. Eu não preciso muitas vezes do direito penal para isso. Então eu posso ter uma mediação, eu posso ter uma justiça restaurativa, que assim vão além, na verdade, do direito penal. Eu não preciso punir, eu preciso reconciliar, que é diferente. E na outra ponta, para a gente encerrar, como diminuir o problema desse sentimento de impunidade que a sociedade tem? Olha, eu acho que a justiça está mudando, aos pouquinhos, mas ela está mudando. Então, o dia que você parar de saber o nome dos políticos ou o nome dos sujeitos de classe média, média alta que estão sendo presos, o direito penal está mudando. Porque você não sabe me dizer quem praticou crime de latrocínio aqui em Porto Alegre. Você não sabe me dizer quais foram aqueles que foram condenados pelo crime de homicídio, pelo crime de furto, porque são muitos. E são pobres, são miseráveis, você não sabe dizer. Enquanto você me apontar que fulano, o fulano, político e tal, o direito penal não está sendo igual para todo mundo. Quando você esquecer o nome de todo mundo, todos tiverem o mesmo tratamento, aí o direito penal está sendo igual. E com essa reflexão, nós encerramos o Palavra do Professor de hoje, que falou sobre atividade policial e segurança pública. Voltamos em breve com mais um assunto que é destaque no meio jurídico. Continue acompanhando os nossos vídeos. Eu espero você. Até a próxima!